Olá, eu sou a Roberta Rosenburg e eu estou aqui novamente com vocês para mais um episódio do Leadcast, o podcast da F-Lead. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você já é um espectador ou um ouvinte do nosso Leadcast, é um prazer ter você com a gente mais uma vez. Eu quero compartilhar com todos vocês a minha felicidade de poder oferecer tantos profissionais incríveis para esse nosso bate-papo. Aqui no Leadcast, nós nos conectamos com você aí de casa, do trabalho, do trânsito, com histórias e dicas e lições de desenvolvimento que com certeza vão contribuir com a sua jornada profissional e pessoal também. Como eu digo sempre, aqui vocês estão em contato com diversos especialistas dispostos a compartilhar o mindset necessário para impactar positivamente a carreira. A nossa missão aqui é ajudar você, a sua empresa e seus colaboradores em seus processos de desenvolvimento. Hoje, o tema será como ser um líder que fomenta uma cultura de diversidade e sustentabilidade. E para discutir esse tema hoje aqui com a gente, temos o Fauzi Villatoro. Fauzi iniciou a sua jornada na Ball Corporation em 2002, como trainee, e voltou à companhia em 2007 como gerente de produção. Atuou ainda como gerente Lean Enterprise da América do Sul, diretor operacional, liderando as unidades da Argentina, Chile, Jacareí, em São Paulo, e Três Rios, no Rio de Janeiro. Foi vice-presidente de Planejamento Integrado de Negócio e vice-presidente comercial da divisão de latas para bebidas na América do Sul, divisão na qual ocupa a atual presidência, liderando as atividades relacionadas às operações regionais no Brasil, Chile, Argentina e Paraguai. Além disso, o Fauzi possui fortes habilidades de liderança, gestão de pessoas e coaching, e trabalha ativamente junto das equipes, entregando grandes resultados para a Ball. Fauzi, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Roberta. Muito obrigado pelo convite. Bom, a ideia, a gente já se conhece aí há alguns anos, né? E a ideia de te convidar foi justamente com esse currículo incrível, trazer um pouquinho para o nosso público, né, para quem está escutando aqui a gente, a da sua história, né? Saber quem é o Fauzi. Quem é o Fauzi, pessoa física que ocupa esse lugar incrível como pessoa jurídica, né? E depois a gente vai desbravar e explorar a sua posição hoje, os seus desafios, desafios com pessoas, com negócios, tá? Fauzi, conta pra gente. Você, quando começou a sua carreira, imaginava ser presidente de uma empresa? Olha, Roberta, sendo muito honesto contigo, não, tá certo? Eu nunca imaginei, eu nunca vislumbrei. Claro, a gente durante a trajetória, né, tem os anseios, né, tem os pensamentos, os desejos, a admiração, principalmente, né, dos líderes, né, das pessoas ali que são referências para a gente. Mas não, eu sempre fui muito de querer fazer bem aquilo que eu estava fazendo naquele momento. Tá certo? Então, cada uma das etapas, cada uma das promoções, ou cada uma das movimentações, ou cada uma das áreas, diferentes áreas pelas quais eu passei, a minha cabeça sempre, eu tive duas coisas muito, muito fortes na minha cabeça. Primeiro, eu sempre me senti em dívida. Tá certo? Eu sempre me Uhum. senti em dívida de fazer bem pelo reconhecimento que alguém está me fazendo, ou que alguma pessoa, que uma instituição, um departamento está me fazendo. Então, sempre me senti em dívida. E segundo, fazer muito bem aquilo que me colocaram, aquilo que eu me propus a fazer, ou a oportunidade que me foi dada, né? Porque eu sempre acreditei que muito mais os meios justificam os fins, né? Então nunca fiz nada que fosse em prol de uma promoção. Eu nunca fiz nada com o objetivo principal, o foco principal de galgar alguma outra coisa. Sempre com o pensamento de fazer bem e entregar o resultado e fazer tão bem quanto se espera, ou em algumas vezes, tanto quanto possível, melhor do que se espera da gente em cada uma desses desafios. Bacana. Pelo que eu estou escutando aí, né, de se sentir endividado, uma outra maneira que eu interpreto é ser grato, né, ter uma gratidão, né, pelas oportunidades que se apresentaram ao longo da sua carreira, né. Mas lá no início, Fauzi, conta, a gente está curioso aqui para saber um pouquinho da sua história, né. Quando você fez faculdade,
O que foi, né, como você escolheu a sua faculdade, né, o que tinha ali, contexto talvez familiar, eh, de algum modelo, né, que você via como a seguir? Conta um pouquinho pra gente essa lá no começo, a sua trajetória. Bom, eu fiz engenharia mecânica de automação, engenharia mecatrônica, né, e por que eu estou contando isso primeiro? Porque lá atrás, na verdade, com 10, 11 anos de idade, meu pai tinha uma loja de roupas em Santo André, né, Uhum. e coincidentemente, do outro lado da rua, abriu um curso de informática, tá certo? E eu, menino ali, nunca tinha, né, tido contato com computador, com tecnologia, né, e com tempo disponível, né, eu comecei a me interessar pela parte de programação e de informática, que tem muito a ver com automação, com a robótica, né, então acredito que ali foi o meu primeiro prazer, em ter contato com a tecnologia, em ter contato com uma inovação, porque era algo, né, estamos falando de mais de 30 anos atrás, tá certo? Então o primeiro, contato com a tecnologia, o primeiro contato com a inovação, com a novidade, a curiosidade da área técnica e a área de desenvolvimento de automações. Eu acredito que foi ali. Mas na hora de eu fazer, Roberta, a minha inscrição para a universidade, eu na verdade eu não tinha muito claro ainda, para ser muito sincero, exatamente o que eu queria fazer, porque eu gostava, por exemplo, de direito, então eu prestei alguns vestibulares para direito, tá Hum. certo? E na hora de fazer o vestibular na faculdade de inscrição, né, para fazer o vestibular na faculdade que eu cursei, meu pai estava comigo. E ele falou: "Olha, por que que você assim, o seu primo que é engenheiro, né, falou que é bom essa tal de meca", meu pai é uma pessoa muito humilde, ele não sabia nem falar mecatrônica. "Por que que você talvez não pense em fazer?" Eu falei: "Acho que essa é uma boa ideia", tá certo? E muito interessante que evidentemente isso né, determinou os caminhos pelos quais eu percorri na minha vida profissional, mas eu sou muito grato ao meu pai por esse momento de sugestão, dentre tantas que ele me deu na vida, nesse momento. E hoje olhando para trás, Roberto, eu não faria nada diferente. Então, se eu tivesse que fazer de novo, se eu tivesse que começar hoje na universidade para fazer minha inscrição, eu teria feito exatamente a mesma trajetória. Mas foi muito ligada, né, à sugestão do meu pai naquele momento ali. Então ali eu comecei a engenharia, eu me deslumbrei com engenharia, né, aí trouxe tudo isso que eu comecei a falar no começo, a parte de programação, a parte de automação, a parte de tecnologia, né, falar em robô, né, falar em sistemas automatizados há algumas décadas atrás, e Uhum. foi ali que começou a minha alegria, né, o meu gosto e também a vontade de seguir, né, na área industrial, seguir na área de automação. Então começou ali por uma sugestão do pai na hora de fazer a Uhum. inscrição do vestibular e acredito que tudo que veio depois foi desenvolvido a partir desse ponto, né. Então a engenharia também ajudou muito, Roberta, porque é uma questão muito ampla, né, a engenharia é uma escola muito Uhum. ampla, né. É, e ela ajuda muito a gente em diversas frentes e algo que é muito importante que são os pontos fundamentais, né? Uhum. Processo, raciocínio lógico, né, porque na vida a gente desenvolve outras habilidades que são muito específicas para cada uma das áreas que a gente ocupa, que a gente passa, que eu passei, né, mas as partes fundamentais, né, a de construção, da característica do indivíduo, né, elas são igualmente ou ainda mais importantes do que todas as partes técnicas, porque quando você muda de área, né, e uma área que não tem nada a ver com a sua área, como eu passei aí na descrição que você fez muito Uhum. bem na introdução, como é que você chega numa área que você não conhece, né? Como é que você sai de uma área de produção e vai para uma área comercial, que você não conhece nada? Como é que você contribui? E o que que você usa, né? Você usa exatamente a parte fundamental de estrutura, né, profissional e de ser humano. E isso te habilita a transitar em tantas outras áreas, mesmo não sendo tecnicamente específico daquela área. É curioso, né, porque você veio de uma faculdade bastante técnica, né, Fauzi, para ocupar posições não necessariamente tão técnicas e posições em áreas tão diversas. A gente sabe que para cada vez mais o mercado que a gente está vivendo, para
estar nessa posição de presidente, é importante ter essa visão de helicóptero holística e entender o negócio como um todo, né, o que a gente chama muito de visão estratégica. Mas pelo que você está me contando, isso já estava presente no seu mindset, na sua forma de ver as coisas lá atrás, né, desde quando você faz a sua faculdade e que você identifica esses soft skills, essa habilidade de conhecer o negócio, né, e essa sua também predisposição de assumir áreas diferentes. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso? É a primeira vez que você mudou completamente de área, porque eu tenho vários, clientes, né, e que me perguntam isso: "Poxa, eu estou num momento em que eu gostaria de mudar de área, o que que eu preciso para isso, Roberta?". Conta um pouco dessa experiência sua pra gente aqui, Fauzi. Bom, o que preciso, primeiro você coragem para abraçar uma coisa diferente, sair da sua zona de conforto, né, e se lançar a fazer algo que você tem que ser humilde o suficiente para dizer: eu não sei sobre isso, né, eu tenho que aprender sobre isso, né, eu tenho que respeitar também e aprender e continuar aprendendo com as pessoas que já estão ali, independentemente se vão ser seus reportes, independentemente de ser seus colegas, né. Então você tem que abraçar, tem que ter a coragem, mas também tem que ter a humildade, né, para aprender, para continuar aprendendo, independentemente de qual seja o nível, a posição da pessoa, a gente sempre tem que aprender com todo Uhum, mundo e com todas as situações, principalmente da vida, né. Então acho que isso são os pontos principais. Se você não tiver coragem de fazer essa mudança, você não vai fazer essa mudança, né. Se você não tiver resiliência, humildade para ter a paciência de aprender e se desenvolver, também você não vai ter sucesso. E se você também não tiver muito forte, o seu fundamento, as coisas principais, né, e novamente aí não são os pontos técnicos, né, mas são os pontos de fundamento do profissional, né? Transparência, humildade, a resiliência, o respeito pelas pessoas, né? A vontade de aprender, né? A paciência de se desenvolver, porque você vai chegar ali por muitas semanas ou talvez muitos meses, né? Já não é mais aquela coisa natural que você bate o olho, você sabe a resposta, ou você bate o olho e você tem aquele feeling de que ah, algo não está certo nisso, né? Isso uhum, você só desenvolve com o tempo que você passa em cada lugar. Mas o que te faz fazer isso, o que te faz ter o sucesso na mudança diária, são esses pontos fundamentais, né? Num caso de posições de liderança, pessoas, né, Roberta? Então tem uhum. tudo a ver com pessoas, né? Tem muito pouco a ver, apesar de eu ter trabalhado a minha vida toda praticamente em manufatura, né, tem muito pouco a ver com máquina e tem muito mais a ver com gente. Bacana. E aqui eu também tenho informação até na sua apresentação, né, que você tem habilidades de um líder coach. Conta pra gente como que funciona isso no seu dia a dia, Fauzi. É o seu segredo, né, de liderança e de gestão. Eu acho que não tem segredo nenhum, tá certo, Roberta? E assim, não tem super-humano, tá certo? Eu não tenho 2 cérebros, tá certo? Eu não tenho 4 braços, tá certo? Não existe isso, né? Primeiro, acho que você precisa ser coachable, né? Acho que um desse primeiro ponto é você também se conhecer, para você poder prover, né, esse desenvolvimento para uma outra pessoa, né? Uhum, Então, de novo, é muito mais sobre a base, né, sobre o que a gente acredita, né, sobre aquilo que a gente tem de fundamento para a gente, né, porque senão a gente acaba soando, eh, superficial, né. Tudo que você faz, que você não acredita, que você não tem um propósito, né, você pode ficar algum tempo, fazendo ali, né, o papel, né, o falso papel daquilo que você não é, mas isso não dura muito, né. Então, de novo, para você, você tem que gostar de pessoas, você tem que, entender, que organizações são feitas de pessoas, tá certo? Nós seres humanos somos seres extremamente complicados e complexos, cheio de manias, né? E você primeiro entender quais são as suas fortalezas é primordial para você poder ajudar alguém, né? E de novo, como se trata de pessoas, né, Roberta, o coaching, a mentoria, isso é praticamente o que a gente faz no dia a dia,
né? Quanto mais você galga cargos, quanto mais você sobe numa estrutura organizacional, mais você precisa de gente que vai transferir a cultura e toda a parte estratégica de planejamento para mais outra camada, para mais outra camada, para mais outra camada. Então, quanto mais você galga cargo, quanto mais você sobe numa organização, mais você precisa estar perto das pessoas, mais você precisa desenvolver a liderança das outras pessoas, desenvolver o indivíduo, né, e estar sempre disponível para fazer isso. Né? Isso é muito importante porque o dia a dia nos consome demais, né? Exato. Então, muitas pessoas acreditam, infelizmente, que o ato de parar e conversar com uma equipe ou o ato de parar e conversar com um membro da sua equipe, né, você está jogando um tempo fora que você poderia estar trabalhando em outras coisas. Não, você está trabalhando exatamente no certo. Tá certo? Você está fazendo Exato. exatamente o que precisa, né? Que é desenvolver outros indivíduos para que não só eles ocupem aquele espaço e desenvolvam outras pessoas, mas também para que ele seja melhor, ele ou ela sejam melhores do que você jamais foi naquela posição que ele está ocupando naquele momento, né? Então, sempre é buscar também uma melhoria, né? E sempre buscar que novamente as pessoas façam, passei por aquela cadeira, me movimentei para uma posição superior, né? O que você deseja para aquela cadeira, para aquela pessoa, que ela seja ainda melhor que você, tá certo? Que você tenha pessoas na sua equipe que sejam melhores do que você pode ser individualmente, né? E o coach, a mentoria é muito sobre isso, é seu papel, você encontrar as suas próprias respostas e as suas próprias soluções, né? E ter a liberdade de encontrar essas soluções, porque sua solução pode ser diferente da minha, isso não implica que ela seja ruim, né? Pior do que a que você tomaria. Então, desenvolver as pessoas para que elas também busquem esse desenvolvimento e busquem da forma com que Uhum. seria a cara dela de resolver aquele problema, é fundamental para que a gente primeiro não se frustre, né, esperando que aquele indivíduo, aquela pessoa faça as coisas como você faria, né, e ao Uhum. mesmo tempo dando a liberdade para ela que seja criativa, porque nesse processo a gente também aprende outras soluções para um problema que a gente resolveria de uma maneira completamente diferente. Com certeza. E isso requer tempo, né, Fauzi, e dedicação. Você falando parece ser muito fácil, mas a gente sabe, eu sei também por outros clientes, o quão, né, desafiador pode ser a gente parar, a gente realmente dar atenção às pessoas, né, a entender quem são, quem é o nosso time, né, quem é a nossa organização. E a gente sabe também que a cultura é muito importante, né, estabelecer essa cultura e que o presidente de uma empresa, ele dá esse tom dessa cultura, ele é o role model, né, ele tem que viver e realmente se apropriar dessa cultura, mas não adianta só ele também tem que contagiar, ele também tem que, disseminar essa cultura, né, para os times, né, para toda uma organização. E isso não é uma coisa tão fácil. Já com esse perfil, né, de coaching, de desafiar a equipe para que eles cheguem nos próprios formas de fazer, é um desafio ainda maior, né. Então eu conheço já você há algum tempo, conheço também a Bol, né, sei que vocês passaram por várias mudanças, mas que a cultura é um fator bastante importante, né, e bem estabelecido, e que os colaboradores eles se sentem parte dessa cultura, né. Então, como que você hoje contribui como é que você acha, né, que essa cultura hoje, dentro de um mundo, né, de diversidade, onde a gente fala eu sempre falo isso, né, que é uma dicotomia, né, porque, você tem a cultura, mas você tem ao mesmo tempo a diversidade, você quer que as pessoas tenham a sua própria forma, mas tem essa cultura estabelecida. Como é que vocês lidam com isso dentro da empresa? Ô Roberta, bom, primeiro a diversidade é algo maravilhoso, né? A diversidade nos ajuda a ter diferentes formas de abordar velhos problemas, tá certo? Ela nos traz uma diversidade de pensamento de construção,
né? E ela não é concorrente, ela é parte da cultura, tá certo? Ela é um elemento da nossa cultura, né? Se você tiver diversidade como parte da sua cultura, tá certo? Você está construindo algo que vai perdurar durante muito tempo, tá certo? E vai trazer resultados para sua empresa, né? Então, quando a gente fala de diversidade, um ponto muito importante, comprovadamente, tá certo? As empresas mais diversas têm melhores resultados operacionais, têm melhores resultados financeiros, né? Eu acredito que a gente tem um privilégio muito grande, Roberta, em trabalhar na Ball, porque a Ball tem um framework de trabalho de cultura, tá certo? Que ele é Uhum, muito, muito prático, né? Nós temos o Drive for 10, que nós chamamos o Drive for 10, né? O 10 seria a nota máxima, né? Então é o nosso direcionamento para a excelência, basicamente. E o legal do Drive for 10 da Ball é que ele é tão simples e tão direto, né? Ele está tão presente em tudo que a gente faz, né? Em tudo que a gente fala. Nós somos muito verbais contra o Drive for 10, né? Então toda e qualquer oportunidade que nós temos de conversar com o time da Ball, conversar com as equipes, né? Nós falamos do Drive for 10 e nós remetemos, né, ali algumas questões do Drive for 10. E isso nos ajuda a manter essa cultura, nos ajuda a disseminar a cultura e tem um aspecto do Drive for 10 que vai um pouco além disso. Tá certo? E que eu falo muito para as pessoas aqui dentro. A gente se depara, né, em diferentes ocasiões, em diferentes posições, com problemas, e principalmente no mundo de hoje, que é altamente volátil, né, uhum. com situações e cada vez mais frequente que você não sabe resolver. Essa é a verdade, tá certo? Você tem acabamos de sair, né, de uma pandemia, algo que ninguém nunca viu, né, e como essa, né, não tão grande, nós temos desafios diários de situações novas que a gente nunca viu antes, que a gente tem que ser muito criativo. E o Drive for 10 da Ball, e essa é uma recomendação que eu dou para o pessoal que trabalha aqui na Ball, quando você se deparar com uma situação como essa, pare e dá uma olhada no Drive for 10, né? O Drive Uhum. for 10 nosso é dividido em três, ele sabemos quem somos, sabemos para onde vamos, né? E sabemos o que é importante, a nossa importância é o que é importante, melhor dizendo, tá? É, e quando você olha o Drive for 10, tá certo? Se você quando se depara com aquela dificuldade, com aquele desafio que você não sabe como resolver, se você ler o Drive for 10, que novamente é a base da nossa cultura, qualquer decisão que você tomar com base, né, no foco no cliente, foco na sustentabilidade, foco nas pessoas, se as suas decisões estão alinhadas ao Drive for 10, você pode ter dúvidas se elas serão eficazes, mas pode ter certeza que você está tomando uma decisão com uma base sólida e com a melhor das intenções possíveis. Então, isso nos ajuda muito a manter, a disseminar, né, e a evoluir com a cultura organizacional da Ball. Bacana. E mesmo com a diversidade, né, Fauzi, porque as pessoas podem pensar de formas diferentes, mas elas estão, eh, indo, né, e sendo direcionadas para um mesmo objetivo, né, final. E eu acho que isso é beleza. Mas a gente ainda vejo muito no mercado, Fauzi, uma grande dificuldade, né, um grande desafio das empresas em realmente conseguirem manter a diversidade dentro das empresas e não olharem isso só como uma cota, né, só como um cheque que tem que ser feito, seja de contratação, né. O que que você acha, né, que os novos líderes do mercado precisam realmente para que cada vez mais seja instalado esse DNA de diversidade dentro das organizações? Já que, Olha, né, é tão favorável, formas diferentes, né, de pensamentos. não, perfeito, Roberta. E você, mais do que ninguém, né, sendo uma especialista extremamente competente nessa área, sabe o quão difícil é você mudar uma cultura e mais ainda numa palavrinha que você falou aí, que é o DNA. Tá certo? Uhum. Isso não se faz da noite para o dia, né? Isso você precisa ter um propósito para fazer. E primeiro e antes de mais nada, eu acredito que a gente tem feito muito trabalho na Bol sobre isso, tá certo? E evoluído muito rápido, mesmo estando distante de onde a gente quer chegar, mas a gente evoluiu muito olhando para trás, tá certo? Acho que uma das coisas mais importantes é
tem que ser de dentro para fora e não de Uhum. fora para dentro. Você tem que entender o propósito daquilo e por que que você está fazendo aquilo, porque você escolheu fazer aquilo, né. Então partindo daí, você tem que ter um frame de trabalho, tá certo, e começar a fazer as ações, mesmo antes ou em paralelo ao com que você desenvolve, educa as pessoas e os líderes da organização. Então você tem que ter um propósito, você tem que de fato partir para a ação, mesmo que você não esteja totalmente preparado para aquilo, né. Aham. Outro ponto muito importante, falando em diversidade e inclusão, não adianta você ter um plano de longo prazo somente, como você não adianta você ter um plano de médio prazo somente, como você não adianta ter um plano de curto prazo somente, tá certo? Todos eles são igualmente importantes e sem eles você não consegue atingir o seu objetivo. Então, quando a gente fala de, você citou cotas, por exemplo, tá certo? As cotas é um assunto, a gente não tem cota, né? Mas é um assunto que teve muita polêmica nos últimos anos. Mas se você não tiver alguma cota, você não resolve o problema de curto prazo. Se Uhum. você começa na educação e no problema fundamental, que é o que a gente, né, se esforça muito para fazer, né, pela forma com que a gente foi educado durante tantos anos, né, então um processo de desconstrução e reconstrução, novamente falando de DNA e de cultura, é um esforço enorme, né, então você precisa ter os seus, primeiro um framework de trabalho, você precisa ter ações de curto prazo, podem ser cotas, podem ser, por exemplo, para uma posição de entrada na organização, eu não vou exigir que a pessoa seja um engenheiro aeroespacial, né, no nosso caso aqui na divisão aeroespacial, provavelmente sim, né? Então, também traz essa pessoa, dá oportunidade para as pessoas, né? E oportunidade de você também desenvolver essas pessoas e não só fazer uma transformação interna, mas uma transformação também cultural da sociedade onde você está inserido, é mudar o ambiente, né, você não muda só a companhia, tá certo? Você também tem o poder de mudar a sociedade onde você está inserido, e a gente gosta muito de dizer que a gente gosta de ser bons vizinhos, né, Sim. então, também ajudar as comunidades, ajudar as sociedades a ter dividir um pouco da visão que nós temos, né. Então você passa ali no curto prazo fazendo ações imediatas, conscientes, tá certo? Do que como eu posso trazer essa diversidade para dentro, ao mesmo Uhum. tempo que no médio prazo você precisa ter o treinamento, você precisa ter as pessoas compreendendo, né, e nos ajudando a identificar, por exemplo, o viés. Viés é algo que nós todos e todas temos, seja por um motivo, Exato. seja por outro motivo, nós todos temos nossos vieses conscientes ou inconscientes, que são ainda mais difíceis, né, e ter um plano de longo prazo que é aonde você quer chegar. Onde eu gostaria de chegar, onde nós gostaríamos de chegar, é ter uma representatividade dentro da companhia, muito parecida com o que a gente tem na sociedade. Na sociedade a gente não tem somente homens brancos, heterossexuais, tá certo? Nós temos algo muito legal no Brasil, que é uma miscigenação fantástica. E muitas Uhum. vezes quando a gente olha para dentro da corporação, a gente não identifica essa miscigenação, essa diversidade dentro da organização. Então, no longo Verdade. prazo, você também precisa ter a visão de onde você quer chegar, né? E onde a gente quer chegar é ter uma representatividade dentro da companhia que seja a representatividade da comunidade, da sociedade, do mundo que a gente está inserido. E ela não é, tá certo? Ou ela não foi durante muito tempo. Então, propósito, começar de dentro para fora, não fazer porque outra pessoa está fazendo, outra organização está fazendo e foi legal, é o negócio do momento. Senão você também morre louco, porque se você for fazer tudo Sim, aquilo que é de momento, você não cria uma cultura, que é a base da pergunta, né? Você não cria o exato. DNA, né? Então você tem que ter foco, propósito, você tem que ter planos de curto, médio e longo prazo, e tudo isso tem que começar por você. Bacana. Não, escutando você, Fauzi, até eu quero ir trabalhar aí na Bol com Hum. você. Embora eu já Roberto, tenha nós feito estamos longe, tá, comecei dizendo isso, tá certo, olhando para trás a gente evoluiu muito, mas nossa, a gente tem um caminho tão longo ainda pela frente sim. para executar, nós temos tantos planos ainda para executar, tá certo, e quando eu olho para trás eu fico orgulhoso do que a gente construiu, mas quando eu olho para frente a gente tem muito, muito ainda para fazer.
Eu acho que não só vocês, né, Fauzi, eu acho que o mundo, né, o mercado como um todo, né, então esse é o grande desafio hoje das empresas, de realmente como conseguir olhar, trazer essa diversidade, instalar a sua cultura, rever a sua cultura. Eu trabalho com muitas empresas aonde a gente tem que ajudar a redesenhar a cultura, porque a cultura instalada até o momento já não serve mais, né, já não está mais adequada ao que o mercado, ao que o mundo precisa, porque eu não fico só no mercado não, eu fico no mundo, né. As pessoas mudaram, tem essa consciência também de se conectar com um propósito. Hoje em dia os colaboradores, as pessoas, elas se juntam a uma empresa, por afinidade a propósito, né, da natureza do que aquela empresa vai entregar para a sociedade, né. Isso é muito e cada vez mais comum. Muito E legal você assim ter comentado isso, Roberta, porque assim, eu tenho cada vez mais entrevistado pessoas para a BOL, seja qualquer que for a posição, que elas foram no site, elas estudaram a BOL, e é muito frequente eu escutar durante as entrevistas, né? Eu pergunto por que que você quer se juntar à BOL? Fala sustentabilidade, diversidade, inclusão, respeito, visão, cultura e missão. Eu tenho escutado isso cada vez mais, né? E vai muito em linha com o que você acabou de dizer. Hoje em dia não tem mais aquela de, olha, eu vou arrumar emprego onde tiver, porque eu preciso. Claro, tem condições que você precisa dessa forma, tá certo? Mas quando a pessoa tem uma opção de fazer, as pessoas têm feito uma opção consciente de lugares os quais estão aliados com seus próprios propósitos e princípios. bacana. E como é que é o seu desafio, aí entrando um pouquinho no Fauzi, né, de estar nessa cadeira tão importante para a América do Sul e lidando com países diferentes, né, Fauzi? Porque às vezes é mais fácil a gente conhecer o nosso próprio país, né, entender a cultura, entender o que significa diversidade dentro do nosso país, mas qual é o seu principal desafio olhando isso para toda a América Latina? Olha, Roberta, a primeira, acho que o primeiro passo para fazer isso é entender, respeitar a cultura de cada um desses países. O que eu Uhum, aprendi trabalhando com o Chile, a operação do Chile, que eu aprendi na Argentina, é que a gente está tão perto geograficamente e a gente está muito distante culturalmente, né? Então, a primeira coisa é não acreditar e não tomar todas as decisões com base onde está a sede, que é no Brasil. Tá certo? Você tem que entender os anseios, né? Você tem que entender a cultura, não só das pessoas, mas do mercado. As dinâmicas de mercado são diferentes, né? As opções de tamanhos de embalagem e de mensagem de comunicação dos nossos clientes são diferentes em diferentes países, as condições sociais, políticas desses países são diferentes e tudo isso influencia demais. Então, a primeira coisa é respeito, a entender, respeitar a cultura local, né? E desenvolver um modelo que, claro, né, a gente precisa manter a cultura da companhia, né? A cultura da companhia, o DNA da companhia é um só, mas entender o que requer, porque apesar da cultura ser a mesma, de repente o método ou a uhum. abordagem que você tem que ser de uma forma diferente, né? Então, tratar os iguais como diferentes ou os diferentes como iguais é um erro que só cabe a nós da liderança. Essa é uma responsabilidade nossa, a gente tem que estar atento a isso e sempre respeitando o outro lado e entendendo qual a melhor forma de abordar aquele assunto, a melhor forma de disseminar aquela cultura ou a melhor forma de desenvolver aquele mercado. Bacana. E Isso sempre estar junto com a gente, né, Roberto? E trazer eles junto, né? Que a parte a gente falou de diversidade, mas a inclusão é tão importante quanto, né? Então é também escutá-los, né? É também permitir que eles façam parte dessa construção do desenvolvimento é igualmente importante, se não for ainda mais. porque isso é o que gera engajamento, né, o Fauzi, para que a gente consiga direcionar todo mundo, né, para uma visão, única, né, de negócio, né, de empresa, se posicionar dentro do mercado, né, do mundo, a gente precisa realmente desse engajamento, né, precisa que as pessoas entendam qual é o seu papel dentro dessa jornada, né, para que elas possam saber até o que fazer, né, o que e como fazer,
o como muitas vezes não é tão claro, mas o que fazer, né, para onde a gente está indo. Mas aqui conversando com você e conhecendo vocês já há tanto tempo, a cultura, eu sou uma grande admiradora, eu acho que aprendi muito de cultura trabalhando com vocês, fazendo, só para aclarar aqui para os nossos, espectadores, eu nunca fui interna da BOL, mas sempre trabalhei por muitos anos como consultora externa, né, então isso me permitiu conhecer bastante a cultura de vocês, quando nem se falava tanto de cultura assim não, tá? Porque hoje em dia isso está em voga, né, e todo mundo fala, mas naquela época que eu comecei, né, a trabalhar com vocês com cultura, nem se falava tanto assim, né, era o começo de algo. E não tenho como não trazer o tema inovação, né, e sustentabilidade, porque a inovação em específico, né, é algo um diferencial de vocês e que hoje, né, está ditando aí os rumos do mercado nos últimos tempos, né. E a Bal vem transformando também a indústria de embalagens, sempre com muita inovação e responsabilidade pelo meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente, eu sei que vocês são líder mundial de embalagens sustentáveis de alumínio, né, Uhum. e está por trás do primeiro laboratório de economia circular do país em Fernando de Noronha, com a construção iniciada em 2022. Fauzi, conta aqui pra gente o que que motivou essa iniciativa e quais são os resultados esperados. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, sustentabilidade para a gente, né, Roberta, é a forma com que a gente faz negócio e a forma com que a gente agrega valor ao produto, e não só o produto, a empresa, a sociedade, a comunidade, né? Uhum. E é muito importante, eu digo muito isso, eu escutava muito isso do anterior CEO que nós tínhamos na Ball, né, que é muito legal de dividir, e principalmente num momento onde tem muito greenwashing, né, Roberta, de novo, né? Sim. Tem muita gente que abraça ali algo que na verdade não é a parte da sua cultura, não parte do DNA. E a Ball, ao longo dos seus mais de 142 anos de existência, ela esteve presente em diversos business, né, em muitos business diferentes, inclusive a vidro, inclusive plástico, tá certo? E a Ball tomou uma decisão consciente, tá, de sair de todos os negócios e produtos que não julgávamos, sustentáveis, Hum. tá certo? Então, hoje, a Ball no mundo, todas as divisões da Ball, né, elas são divisões onde a gente tem a sustentabilidade como base do nosso negócio. Então, nós fazemos latas de alumínios aqui, na divisão onde eu trabalho, né, que é a embalagem mais sustentável, tá certo? Principalmente na nossa região, onde nós temos uma matriz hidrelétrica mais limpa, uma matriz energética mais limpa, porque ela é boa parte é de hidrelétrica, né? Temos Uhum. um índice de reciclagem de 99%, tá certo? Uau. 99% ou quase 99% de todas as latas produzidas, elas são recicladas e retornam como lata, isso é muito importante, porque ela retorna pelo mesmo produto. Então, a sustentabilidade é a base do que a gente faz, né? E mesmo nas outras divisões, você fala, pô, Fausto, mas você tem uma divisão aeroespacial. É verdade, mas a divisão aeroespacial, um dos principais finalidades são monitoramentos ambientais do nosso planeta. Tá certo? Então, claro, fizemos Uhum. lá, participamos do James Webb, né, que é o satélite mais avançado que tem hoje no mundo, tá certo? Mas a grande parte do nosso trabalho na Aerospace também está voltada à sustentabilidade e a medições é, 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 ambientais do nosso planeta, tá certo? Então, tendo dito isso, é, por que Fernando de Noronha? Fernando de Noronha foi a primeiro lugar, ou a primeira ilha no Brasil a ter uma política e ter uma meta de carbono neutro e de plástico zero, tá certo? Nossa. O que está totalmente alinhado com os nossos objetivos de sustentabilidade de futuro, tá certo? Segundo, em Fernando de Noronha, tudo é muito caro para se chegar em Fernando de Noronha e sair de Fernando de Noronha, né? Porque você só chega lá, é uma ilha, não está próxima da costa, né? Tá algumas centenas de quilômetros da costa e isso custa muito, né? Então também é um lugar perfeito para a gente desenvolver uma economia circular onde para outras embalagens, outros dejetos, a ilha tem que pagar para que isso saia de lá e ter, né, uma preocupação enorme quanto ao seu destino para você substituir para o alumínio.
que tem valor, e em vez de gasto, em vez de custos adicionais, o alumínio você pode vender, ele tem um valor secundário muito importante no mercado e traz receita, né? Então, por isso que a gente chama Uhum. isso de laboratório de economia circular, né? É Bacana. demonstrar ali que você pode não só ter soluções que são amigas do meio ambiente, soluções que vão trazer ou vão criar um mundo melhor para as próximas gerações, tá certo? Porque a gente não está poluindo, né? A gente não está descartando isso de maneira correta, mas também tem uma sustentabilidade social e econômica. Tá certo? Que elas são igualmente importantes, né? Então aí você tem a tríade perfeita, tá certo? Você tem sim a preocupação com o meio ambiente, mas você também está disponibilizando para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquele grupo, uma forma de trabalho, né? Criando valor e criando dignidade profissional àquelas pessoas que participam, né? E no caso de Fernando de Noronha, o laboratório também foi feito, o laboratório foi feito em parceria é, com, com, com nossos parceiros estratégicos aqui da ABOL também. A intenção, e nós estamos construindo um local para que a gente possa também trocar ideias, possa fazer trabalhos de Bacana. colaboração, tá certo? Desenvolvimentos, tá certo? E aprender também, né? E divulgar isso ainda mais. Então, ele é uma sementinha ali, um núcleo, né? De comprovação de que a circularidade ela traz benefícios não somente ambientais, mas benefícios sociais, né? Sociais. E exatamente, e que isso pode ser replicado em muitos outros lugares. Então, Fernando de Noronha, pelo o alinhamento que já tinha de propósito, muito em linha com o que nós temos nos alinhamentos com a BOL, né, internamente com a BOL, que foi escolhido aí o primeiro lugar para a gente plantar essa sementinha e desenvolver, e nosso objetivo aqui jamais foi que a ilha dependesse da BOL ou de qualquer um dos parceiros que está participando. Acho que isso é um ponto muito importante, tá certo? Bacana. O nosso plano inicial, primeiro que a gente chegou na ilha, não chegou com o laboratório na ilha, nós chegamos com apoio, suporte e diálogo com a comunidade. Então a gente primeiro reformou um parquinho da Escola Fundamental de Fernando de Noronha, tá certo? A gente abriu Bacana. uma biblioteca em Fernando de Noronha, então, porque a gente também entende que a educação e o desenvolvimento são coisas que andam em conjunto, né? É, Uhum. então, nós começamos dessa forma, e aí ampliamos para o laboratório. E nós fizemos isso, né? E também criamos, Roberta, cursos profissionalizantes para que as pessoas da ilha também tenham opções, né, de se manter na ilha, né, caso queiram, tá certo? Então, quando eu digo social, é sobre isso. E quando eu digo não ter dependência, é sobre isso. Nosso modelo é chegar lá, desenvolver em conjunto, aprender também, claro, tá certo? Ter parcerias, mas nossa intenção é que a ilha, né, e o projeto de Se circularidade seja desenvolva, né? algo para a ilha, exatamente, que não dependa, né? E aí quando a gente consegue coletar essas latas, quando a gente migra, né, de plástico para e outras embalagens que são menos sustentáveis, né, ou menos recicláveis, que tem um índice de reciclagem menor, né, a lata disparado é um maior índice de reciclagem, tá certo? Quando a gente substitui isso para lata, quando a gente desenvolve uma forma de coleta, tá certo? E a forma de coleta também é com carro elétrico, então assim, a cadeia toda sustentável, tá certo? Quando a gente encontra maneiras de recomprar esse alumínio, a gente tira a dependência da comunidade da gente. Aí a gente pode entregar, né, o projeto feliz e que eles continuam se desenvolvendo independentemente do suporte e da ajuda. Se precisar, sempre estaremos aqui, né? Mas o nosso intuito principal é que seja um projeto que não dependa da BOL ou de qualquer outro parceiro que está participando no desenvolvimento do Laboratório de Economia Circular. Isso é incrível, né, porque você vai criando ali, né, um ciclo virtuoso, né, de desenvolvimento, vai trabalhando em parcerias, né, e vai dando oportunidades também,
né, para essas pessoas se tornarem profissionais, né, e aprenderem, que está muito conectado, né, com a inovação de uma forma em geral, né, porque você traz esse benefício para o mundo, né, para o país, né, no caso aqui para Fernando de Noronha, e assim, eu acho que isso tem que ser mais divulgado, né, Fauzi, porque é uma ação tão incrível, né, de desenvolvimento que a gente tem que divulgar isso cada vez mais, né, Divulgar e eh, replicar, né, e Roberta? Tanto que, replicar. né, Exato, copiar, replicar, né, e exato, fazer isso tanto quanto nós possamos fazer, né, porque é o que exato, você falou, isso aqui a gente está ajudando a sociedade, a gente está ajudando a criar um país melhor, né, um país melhor para agora, né, e ainda mais no futuro. exatamente. E que traz aí também, toca no ponto da diversidade também, né. Porque a diversidade também está conectado com escolha, com opções, né, e como que a gente pode também, sustentar isso no mundo. Eu, por exemplo, fiquei sabendo disso quando eu fui me preparar aqui na entrevista com você, né, fiquei: "Nossa, que incrível, eu não sabia", né, e eu acho que a gente tem que divulgar isso aos 4 ventos, e quanto mais pessoas e quanto mais empresas fizerem isso, melhor. Eu já trabalhei com algumas empresas que tinham, né, quando constroem gasoduto também, em Acre, em locais mais, distantes no Brasil, que ainda são muito, precários e que precisam de um investimento, eu conheço outras empresas também que fazem esse movimento, né, então acho que isso é uma prática muito benéfica para o nosso país. Parabéns, Fauzi, parabéns, Bol, né, e eu queria estamos chegando aqui no nosso final, né, e eu gostaria de agradecer a sua presença, né, de você estar dividindo um pouquinho do seu dia a dia, da sua história aqui comigo, com os nossos ouvintes, e queria deixar esse espaço para você dar um recado, né, para os nossos ouvintes, algo, né, que você acha importante hoje no mercado brasileiro ou no latino-americano, né, o que que é importante para o desenvolvimento de um profissional? O que que você deixa aí de recomendação, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, Fauzi? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Roberta, foi um prazer fazer esse podcast contigo, muito legal mesmo. Eh, olha, acho que profissionalmente, uma das coisas muito os pontos mais importantes são: tenha propósito naquilo que você faz, tá certo? Acredite naquilo que você faz, né? Seja protagonista da sua vida, tá certo? Isso é talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer, é entender que você é protagonista da sua vida, tá certo? Uhum, Muitas vezes você tem que dar um passo para o lado, um passo para trás para avançar. Sim, precisa, tá certo? Mas mesmo nesses momentos de adversidade, o que você tiver que dar um passo para frente ou para trás, aprenda com aquilo, tá certo? Se você se depara com uma dificuldade, poxa, a melhor coisa que você pode fazer é tirar algum proveito daquela dificuldade, é que você vai ter que passar por ela, e tenha consciência de qual foi a sua parcela de responsabilidade para você chegar ali onde você está. Certamente, pelo mínimo que seja, ou por ser só sua, alguma responsabilidade você tem. Então, tenha consciência disso, aprenda sempre, aprenda com as coisas mínimas, não é só o curso lá na escola de negócios europeia que vai te ensinar, as pessoas do seu convívio diário podem ensinar tanto quanto os cursos que você paga, ou que você é eleito, ou que você é indicado para poder fazer. Então, aprenda sempre, tenha propósito e seja protagonista da sua própria vida. Tenha o controle, seja o motorista da sua vida, não seja passageiro da sua vida, e ajude a construir a partir daí. E é claro que isso também requer resiliência, humildade, todo o pacote, mas que sem isso você também não aprende e também não te habilita a aprender a com a diversidade, aprender com a dificuldade e aprender, com o que quer que seja que a vida está lidando e está tentando te ensinar.
Bacana. Eu escuto aqui, Fauzi, incrível as suas palavras, né, porque eu gostei muito dessa frase, não seja o passageiro, né, seja o motorista, o condutor da sua vida, né, porque fala muito de protagonismo, mas também com essa humildade incrível que você mostrou aqui para gente hoje, a humildade profissional, né, é de estar aberto para aprender e de conhecer e de não achar que sabe tudo, né, porque ninguém sabe tudo. O dia que a gente souber tudo, talvez a gente já não esteja mais aqui, né, Fauzi? Imagina, a gente não sabe nada, Roberta. A gente tem que viver aberto a aprender, tá certo? E cada dia a gente aprende. O dia que a gente deixar de aprender, a gente deixou de viver. É isso aí. Bom, muito obrigada, Fauzi, pela sua participação. Eu quero agradecer também a presença de todos vocês e convidar vocês para se juntarem conosco novamente no nosso próximo Leadcast. E caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre a carreira e o trabalho maravilhoso que o Fauzi desempenha, basta seguir ele no LinkedIn. Fauzi, como é que você está lá no LinkedIn para a gente te encontrar? Fauzi Villatoro, é o meu nome mesmo. Tá, Fauzi com Z, hein, pessoal? Fauzi com Z. Bom, novamente foi um prazer enorme, Fauzi, ter você aqui conosco. Muito obrigado, Roberta, pelo espaço. Foi ótimo conversar contigo, os ouvintes do Leadcast. Bacana. E se você tem uma empresa e quer bater um papo comigo, obter uma consultoria especializada para o seu negócio, você pode me encontrar no LinkedIn como Roberta Rosenburg. E pode acompanhar também a F-Lead pelas nossas redes sociais, no Instagram, em @f.leadsolutions ou no YouTube, no nosso canal Conexão F-Lead. Esse foi mais um Leadcast, o podcast da F-Lead. E eu, Roberta Rosenburg, espero vocês em breve para o nosso próximo encontro. Lembrando sempre que nós queremos levar você até o que há de melhor de desenvolvimento e que no final tudo é uma questão do mindset. Nós vamos ficando por aqui e até mais.